Flores para Algernon, Daniel Case. Relatório de Progresso 1, 5 de março de 1965. Dr. Strauss disse que eu deveria escrever o que eu penso e todas as coisas que aconteceram comigo desde então. Não sei porquê, mas ele disse que é muito importante para eles verem se podem me usar. Espero que eles me usem. A senhorita Kenyon disse que talvez possam me tornar inteligente. Quero ser inteligente. Tenho 37 anos e fiz aniversário há 2 semanas. Não tenho mais nada para escrever e, por enquanto, terminei. Relatório de Progresso 2, 6 de março. Oi, eu fiz um teste. Acho que falhei e acho que eles não vão me usar. O que aconteceu é que um governador bonito estava na sala e tinha algumas letras brancas com manchas de tinta que estavam cheias de manchas de tinta. O governador disse a Charlie que ele beijou você nesta carta. Eu estava com muito medo, embora tivesse meu pé de coelho no bolso, porque quando eu era pequeno sempre falhava nas provas da escola e tinha manchas de tinta. Eu disse a ele que bebi muita tinta. Ele disse que sim, e me sinto melhor. Acho que é tudo, mas quando me levanto para sair, o Goben me impede. O design agora que Charlie se senta, ainda não terminamos. Aí eu não lembro muito bem, mas ele queria que eu falasse o que eu estava na tinta, não acho nada na tinta, mas ele disse que tem coisas aí, que outras pessoas têm coisas. Não posso ser nada. Tento muito ser. Coloquei o papelão perto de mim e depois o afastei de mim. Aí eu digo que eu estou com os meus óculos para ver filme ou TV, mas digo que eles estão no armário do corredor. Eu vou dar uma olhada neles. Aí eu falo que me dão o papelão de novo e eu vou procurar melhor. Procuro muito mais, mas não encontro as coisas. Só bebo a tinta. Digo a ele que talvez precise de óculos novos. Ele escreve algo em um pedaço de papel e fico com medo de ser reprovado no teste. Digo-lhe que é uma gota de tinta muito fina, com pequenos pontos nas bordas. Ele me olha muito triste, então não foi isso. Eu digo, por favor, deixe-me tentar outra coisa. Preciso muito de tempo porque eu sou muito lento. Também leio devagar na aula da senhorita Kenyon para adultos lentos, mas tento ser. Ele me dá outra chance com outro papelão que tem 2 tipos de vértices em tinta vermelha e preta. Ele foi muito gentil. Falou devagar, como a senhorita Kenyon, e me explicou que foi um choque bruto. Ele disse que as pessoas escrevem coisas com tinta. Eu digo para ele me mostrar onde. Ele me diz que tenho que pensar. Eu digo a ele que penso com um borrão de tinta, mas não há nada escrito. Ele diz que isso me lembra o Vorron. Fecho os olhos por muito tempo para pensar nisso. Digo a ele que penso em uma caneta astelográfica com tinta caindo sobre uma toalha de mesa. Acho que não passei no teste de choque bruto. Relatório de Progresso 3, 7 de março. Dr. Strauss e o Dr. Nemur dizem que as manchas de tinta não importam. Digo a eles que não jogo a tinta no papelão e que não consigo colocar nada na tinta. Eles dizem que talvez ainda possam me usar. Eu digo que a senhorita Kenyon nunca me deu testes como esse, apenas escrita e leitura. Eles dizem que a senhorita Kenyon diz que sou o melhor aluno dela, na classe de adultos, porque faço todas as coisas e eu quero aprender. Eles dizem que você iria para a escola só com Charlie. Como você o encontraria? Digo que perguntaria às pessoas e alguém me diria onde eu devo ir para aprender a escrever e a ler bem.
Eles decidem por que você quer ir. Digo a eles porque toda a minha vida quis ser inteligente e não estúpido, mas é muito difícil ser inteligente. Eles dizem que você sabe que provavelmente é temporário. Eu digo que sim. Senhorita Kinney me contou. Eu não me importo se dói. Mais tarde fiz mais testes malucos. A simpática mulher que me deu os dois me disse o nome e perguntei como se escreve para que pudesse incluí-lo em meu relatório de progresso. Teste de apercepção temática. As duas últimas palavras são muito estranhas. Não sei o que significam, mas sei o que significa teste. Você tem que passar ou tirará notas ruins. Este teste foi fácil, porque pude ver as fotos. Mas essa garota não quer que eu diga o que está nas pinturas. Isso me surpreende muito. Digo que o homem disse ontem que eu deveria contar a ele o que eu vejo na tinta. E ele já disse que não importa. Ei, ele disse que eu tenho que inventar histórias sobre as pessoas nas pinturas. Conto a ela como posso contar histórias sobre pessoas que não conheço. Eu conto a ele porque tenho que contar mentiras. Nunca mais conto mentiras porque sempre me pegaram. Ela me disse que esse teste e o teste do choque eram para determinar a personalidade. Não tenho certeza de como eles podem dizer isso com manchas de tinta e fotos. Ela fica muito brava e vai embora com suas pinturas. Eu não me importo. Ela era estúpida. Acho que também falhei nesse teste. Mais tarde, alguns homens de jaleco branco me levaram para outra parte do hospital e me deram um jogo para jogar. É como uma corrida com um rato branco. Eles o chamam o rato Algernon. Algernon estava em uma caixa com muitas voltas e reviravoltas, com todos os tipos de paredes, e eles me deram um lápis e um pedaço de papel com linhas e muitas caixas. De um lado está escrito começo e do outro lado está escrito fim. Dizem que é o labirinto e que o Algernon e eu temos que fazer o mesmo labirinto. Não vejo como podemos ter o mesmo labirinto se Algernon tem uma caixa e eu tenho papel. Mas não digo nada. De qualquer forma, não dá tempo porque a corrida já começou. Um dos homens tem um relógio. Quero escondê-lo para que eu não veja e tento não ver, e isso me deixa nervoso. De qualquer forma, este teste é pior que todos os outros, porque fazem mais de 10 jogos com labirintos diferentes e o Algernon vence todos os jogos. E eu não sabia que os ratos eram tão espertos. Talvez os ratos brancos sejam mais espertos que os outros ratos. Relatório de progresso 4, 8 de março. Eles vão me usar. Estou tão estressado que eu não consigo escrever. Dr. Nemur e o Dr. Strauss discutiram primeiro. Dr. Nemur estava no consultório quando o Dr. Strauss veio até mim. Dr. Nemur estava preocupado em me usar, mas o Dr. Strauss disse a ele que a senhorita Kinney me recomendou como o melhor de todas as pessoas que estão ensinando. Eu amo a senhorita Kinney porque ela é uma professora muito boa. E Charlie disse, você terá uma segunda chance. Se você é voluntário do experimento, você está muito pronto. Eles não sabem se será permanente, mas existe uma possibilidade. Por isso digo que é muito bom, embora tenha medo, porque já disse que é uma operação. Ei, não tenha medo, Charlie. Você aprendeu tanto em tão pouco tempo que acho que merece isso mais do que todos. Então eu fiquei assustado quando o Dr. Nemur, Dr. Strauss, discutiram isso. Dr. Strauss disse que eu tenho uma coisa que é muito boa. Ele disse que eu tenho uma boa motorização. Eu nunca soube que tinha isso. Fiquei orgulhoso quando ele disse que nem todos os corpos com QI de 68 têm essa coisa. Não sei o que é, nem onde o tenho,
mas ele disse que Algernon também o tem. A motorização de Algernon é o queijo que colocam em sua caixa, mas não pode ser assim porque não comi queijo esta semana. Então ele disse ao Dr. Nemur algo que eu não entendo. Então, quando eles estão conversando, eu escrevo algumas palavras. Dr. Nemur disse: eu sei que Charlie não é o que você pensa ser, o primeiro de sua nova criação superintelectual. Não entendi a palavra inteira, mas a maioria das pessoas do seu grupo são anfitriões e não colaboradores. E eles são muito separados e difíceis de encontrar. Ele tem uma boa natureza, é confiante, está ansioso para agradar. Dr. Nemur disse: lembre-se que ele será o primeiro ser humano que terá sua inteligência triplicada através de uma cirurgia. Dr. Strauss disse exatamente: veja como ele aprendeu a ler e a escrever muito bem para sua idade mental. É igual a você e eu, aprendendo a história da vida instintivamente, sem ajuda. Isso demonstra a intensa motorização. É uma coisa tremenda. Eu digo que usamos Charlie. Não captei todas as palavras que proferiram tão rapidamente, mas pareceu-me que o Dr. Strauss estava a meu favor, e o outro não. Não estava a meu favor. Aí o Dr. Nemur disse que sim, talvez você tenha razão. Usaremos Charlie. Quando ele desenhou isso, eu fiquei tão feliz que dei um pulo e hoje segurei a mão dele por ser tão bom comigo. Eu digo a ele: obrigado, doutor. Você não vai se arrepender de me dar uma segunda chance. E acho que ele gosta disso. Depois da operação de hoje, vou tentar ser esperto. Rapaz, farei todo o possível. Relatório de progresso 5, 10 de março. Estou com medo. Muitas pessoas que trabalham aqui, e as enfermeiras, e aqueles que realizam meus exames, ficam felizes em me dar doces e desejar sorte a Charlie. Espero ter sorte. Tenho minha pata de coelho, minha moeda da sorte e meu erro. Mas quando eu estava indo para o hospital, passou um gato preto. Dr. Strauss disse para mim: não ser arrogante, Charlie. Isso é ciência. De qualquer forma, eu tenho minha pata de conego. Pergunto ao Dr. Strauss se vencerei a corrida contra Algernon após minha operação. Ele diz que talvez. Se a operação correr bem, ensinarei ao rato que posso ser tão inteligente quanto ele. Talvez ele seja mais inteligente, então poderei ler e escrever bem as palavras, saber muitas coisas e ser como as outras pessoas. Quero ser inteligente como as outras pessoas. Se tudo correr bem e for permanente, eles deixarão todos preparados em todo o mundo. Eles não me deram nada para comer esta manhã. Não sei por que não há nada para comer para ser inteligente. Estou com muita fome. Dr. Nemur estragou minha caixa de doce. Dr. Nemur é um mesquinho. Dr. Strauss disse que posso fazer isso depois da operação. Antes de uma operação você não pode comer. Relatório de progresso. 15 de março. A operação não doeu. Eios fez isso enquanto eu dormia. Eios tirou os curativos dos meus olhos e da cabeça para que eu pudesse fazer um relatório de progresso. Dr. Nemur olhou para alguns dos outros e disse que eu escrevi progresso incorretamente. E o meu disse como se escreve e também relatório. Eu tenho que lembrar disso. Tenho uma memória muito ruim para escrever. Dr. Strauss disse que é muito bom sobre todas as coisas que acontecem comigo, mas ele diz que tenho que dizer mais do que eu sinto. E o que ele disse que tenho que dizer mais do que sinto e penso. Quando eu disse que não sei como devo pensar, ele disse que eu tinha que tentar. Durante todo o tempo em que estive com os curativos nos olhos, eu estava tentando pensar. Nada estava acontecendo. Eu não sei o que pensar,
Talvez se eu perguntar a ele, ele me dirá como posso pensar. Agora que seria inteligente, o que as pessoas inteligentes pensam? Acho que em coisas boas. Quero saber coisas legais agora. É isso. Coisas legais. Relatório de progresso, 19 de março. Sem problemas. Tenho muitos testes, diferentes tipos de corridas com Algernon. Tô com raiva do rato. Ele sempre me bate. Dr. Strauss disse que eu tenho que jogar esses jogos. E ele disse que algum dia eu farei os testes novamente. Essas bolhas de tinta são estúpidas. Essas pinturas também são estúpidas. Gosto de desenhar um homem e uma mulher, mas não quero mentir sobre as pessoas. Minha cabeça dói de tanto tentar pensar. Pensei que o Dr. Strauss fosse meu amigo, mas ele não me ajuda. Ele não me diz o que pensar, ou quando vou ser inteligente. Senhorita Kinner não veio me ver. Acho que escrever esses relatos de progresso também é estúpido. Relatório de progresso 8, 23 de março. Rapaz, vamos voltar a trabalhar na fábrica. Dizem que é melhor voltar ao trabalho, mas que não posso contar a ninguém porque fiz a operação e que tenho que ir ao hospital durante 1 hora todas as noites depois de trabalhar. Eles vão me dar meu dinheiro todo mês para aprender a ser inteligente. Gosto de ir trabalhar porque sinto falta do meu trabalho, de todos os meus amigos, de toda a diversão que havia lá. Dr. Strauss disse que eu tenho que escrever coisas, mas que não tenho que escrever todos os dias. Apenas quando tenho que escrever algo que pensei, ou algo especial que aconteceu comigo. Ele disse que não preciso ficar desanimado, porque tudo isso estava acontecendo muito devagar. Ele disse que já fazia muito tempo que Algernon era 3 vezes mais inteligente do que antes. É por isso que Algernon sempre me bate, porque eu também fiz a operação nele. Eu gosto muito disso. Posso completar esse labirinto mais rápido do que qualquer outro mouse. Talvez um dia eu vença Algernon. 25 de março. Não preciso escrever o relatório de progresso, apenas uma vez por semana, quando levo ao Dr. Nemur para ler. Acabei de colocar a data, isso economiza tempo. Ei, foi muito divertido na fábrica. Joey Carp diz, olha onde Charlie fez sua operação, eles até colocaram cérebros dentro de Charlie. Eu ia contar a ele, mas lembro que o Dr. Strauss disse não. Aí Frank Healy disse que foi assim que Charles fez, como você esquecer o seu Yahweh e abrir a porta para o garoto. Isso me faz rir. Eles são meus amigos e eu gosto deles. Gosto mesmo deles. Às vezes alguém diz que olha para Joey, Frank ou George, como ele se dá bem com Charlie Gordon. Não sei por que dizem isso, mas sempre riem. Esta manhã, Amos Borg, homem 4 em Donegans, usou meu nome para gritar com Ernie, o office boy. Ernie perdeu um pacote. Ernie disse que você está se transformando em Charlie Gordon. Não entendo por que ele projetou isso. Nunca perco pacotes. 28 de março. Dr. Strauss veio ao meu quarto esta noite para ver por que eu não fui lá como eu tinha que ir. Eu disse a ele que eu não quero mais corridas com o Gernon. Ele disse que eu não preciso ficar lá por um tempo, mas que tenho que ficar lá. Ele tinha um presente para mim, mas não era um presente, mas para me emprestar. Achei que fosse um pequeno programa de televisão, mas não era. Ele disse que tenho que ligá-lo quando for dormir. Digo que você está brincando porque tenho que ligá-lo quando vou dormir. Quem nunca ouviu tal coisa? Mas ele disse que se eu quiser ser inteligente, tenho que fazer o que ele me disse. Eu disse a ele que eu não acho que vou ser inteligente. E ele colocou a mão no meu ombro e disse, Charlie, você não sabe.
mas está ficando mais inteligente. Você não percebe isso. Por um tempo, acho que ele queria ser gentil comigo para me confortar, porque eu não sou mais inteligente. Ah, sim, quase esqueci. Perguntei a ele. Quando ele foi para a aula na escola da senhorita Kinnian, ele disse que eu não vou. Ele disse que a senhorita Kinnian viria ao hospital em breve para me ensinar especialmente. Fiquei com raiva de Eia, porque ela não veio me ver quando fiz a operação. Mas gosto de Eia, então talvez seremos amigos novamente. 29 de março. Essa TV maluca me manteve acordado a noite toda. Como que eu posso dormir com alguém gritando bobagens nos meus ouvidos a noite toda? Não sei o que ele diz quando eu estou acordado, então como ele pode saber quando eu estou dormindo? Dr. Strauss disse que ele está muito bem. Digo que meu cérebro está aprendendo quando estou dormindo, e que isso me ajuda quando a senhorita Kinnian começa suas aulas para mim no hospital. Mas acho que não é um hospital, é um laboratório. Eu acho que tudo isso é estúpido. Sim, você pode estar pronto quando estiver dormindo, porque as pessoas estão indo para a escola. Não acho que isso esteja indo bem. Eu assisto aquela TV o tempo todo e nunca sou tão inteligente. Talvez eu tenha que olhar para ele enquanto durmo. Relatório de Progresso 9, 3 de abril. Dr. Strauss me ensinou a deixar a TV bem baixa, para que agora eu possa dormir. Eu não ouvi nada, e ainda não entendo o que ele disse. Talvez eu tenha colocado de manhã para saber o que aprendi à noite enquanto dormia, mas não aprendi nada. Senhorita Kinnian disse, talvez seja outro idioma, ou algo assim. Mas ele quase sempre parece americano. Ele fala tão rápido, mais rápido que a senhorita Gould, que foi minha professora na 6ª série, e eu lembro que ela falava tão rápido que eu não conseguia entendê-la. Eu disse ao senhor Dr. Strauss como é bom ficar inteligente durante o sono. Quero ser inteligente quando eu estou acordado. Ele disse que é a mesma coisa, que tenho 2 pensamentos. O subconsciente e o consciente. E olhando como está escrito. E um não conta ao outro o que está fazendo. Eles nem falam. É por isso que sonho. Esqueci de perguntar se só tenho 2 pensamentos ou se todo mundo tem. Acabei de procurar a palavra no dicionário que o Dr. Strauss me deu. A palavra é subconsciente, adjetivo, da natureza das operações mentais, ainda não presentes na consciência. Também conflito subconsciente de desejos. Há mais coisas, mas eu não sei o que isso significa. Esse dicionário não é muito bom para pessoas estúpidas como eu. De qualquer forma, a dor de cabeça é do convite. Meus amigos da fábrica de Joey Carp e Frank Healy me convidaram para ir com eles a Mugsy's Saloon, tomar uns drinks. Não gosto de beber, mas dizem que vamos nos divertir muito. Joey Carp disse que tenho que ensinar as meninas a esfregar o banheiro da fábrica e me dá um tapa. Eu ensinei isso a eles e todos riram muito quando digo que o Sr. Donegan diz que sou o melhor faxineiro que ele já teve, porque eu gosto do meu trabalho e eu faço bem e nunca me atraso, e nunca perco um único daquele dia para minha operação. Eu digo que a senhorita Kinnian sempre disse, Charlie, você pode se orgulhar do seu trabalho, porque você o faz muito bem. Todos riem e nos divertimos muito. E eles me deram muitas bebidas e Joey disse que Charlie é um bom elemento quando está jogando. Não sei o que isso significa, mas todos ficaram felizes comigo e nos divertimos muito. Não posso esperar ser inteligente como meus melhores amigos, Joey Carp e Frank Healy. Não me lembro como terminou a festa, mas eu acho que eu fui comprar um jornal e um café para o Joey e o Frank. E quando voltei, eles não estavam mais lá. Eu esperava que eles voltassem até muito tarde. Aí não me lembro muito bem, mas acho que fiquei doente e adormeci. Um guarda
me levou para casa, isto é, o que minha chefe, a senhorita Flynn, disse. Mas estou com dor de cabeça e um galo na cabeça, e tudo está roxo. Acho que talvez eu tenha caído, mas Joey Carp disse que foi o guarda que espancou os bêbados. Não acredito, a senhorita Kennan disse que os guardas são para ajudar as pessoas. De qualquer forma, estou com muita dor de cabeça. Estou doente e tudo dói. Acho que eu não vou mais beber. Nunca mais. 6 de abril. Eu venci a Algernon. Eu não sabia que a Algernon havia vencido até que Burt, que fez o teste, me contou. Aí na segunda vez, perdi, porque estava muito animado, mas depois ganhei mais $8. Tem que ser mais esperto agora para vencer um rato tão esperto quanto a Algernon. Mas não me sinto mais inteligente. Eu queria fazer mais corridas com o Algernon, mas Burt disse que dava para um dia. Ei, eles me deixaram segurar o mouse, o rato, por 1 minuto. Ele não é tão ruim assim. É macio como uma bola de algodão. Ele viu seus olhos e, quando os abriu, eles estavam pretos e rosados nas bordas. Eu disse a ele que posso dar comida porque me sinto mal por tê-lo conquistado e queria ser legal e que somos amigos. Burt disse que não. Algernon é um rato muito especial, com uma operação como a minha, e foi o primeiro animal inteligente em tanto tempo. Ele disse que Algernon é tão inteligente que todos os dias ele tem que resolver um teste para conseguir sua comida. É como uma fechadura na porta, que muda a cada refeição que Algernon vai comer. Então, ele tem que aprender algo novo para conseguir sua comida. Isso me deixa triste, porque se ele não conseguisse aprender, ficaria com muita fome. Não acho que seja certo fazer um teste de alimentação. O Dr. Nemur gostaria de passar por um teste para cada carne que quiser comer. Acho que Algernon e eu seremos muito amigos. 9 de abril. Esta noite, depois do trabalho, senhorita Kinnear estava no laboratório. Ela parecia feliz em me ver, mas assustada. Eu disse a ela, senhorita Kinnear, não se preocupe, ainda não sou inteligente. E ela riu muito. Eu tenho confiança em você, Charlie, porque você trabalhou mais do que todos os outros para aprender a ler e a escrever melhor do que todos os outros. Na pior das hipóteses, você já está com isso há algum tempo. Está fazendo algo por causa disso. Estamos lendo um livro muito difícil. Nunca li um livro tão difícil. Seu nome é Robinson Crusoe. E ele é um homem que está apenas em uma ilha deserta. Ele é muito esperto. Faz muitas coisas para ter casa, comida e é um bom nadador. Mas fica triste porque ele está sozinho. Não tem amigos. Mas acho que tem que ter mais alguém na ilha, porque tem um desenho em que o homem olha para uma escada no chão e carrega um guarda-chuva muito engraçado. Espero que ele tenha encontrado um amigo e não fique sozinho. 10 de abril. Senhorita Kinnear me ensina a escrever melhor. Ela diz para olhar uma palavra e fechar os olhos e repeti-la repetidas vezes até que você se lembre dela. É muito difícil para mim aprender a colocar o B e o V corretamente. Também é muito difícil para mim aprender a escrever com o H. Agora não cometo tantos erros. A senhorita Kinnear me disse porque sou mais inteligente. 14 de abril. Terminei Robinson Crusoe. Eu queria saber mais sobre o que está acontecendo com ele. Mas a senhorita Kinnear disse que está tudo no livro, porque 15 de abril. A senhorita Kinnear disse que estou aprendendo muito. Ela leu alguns dos relatórios de progresso. Parece muito divertido. Ela disse que sou uma boa pessoa e que eu provo isso para todos eles. Eu perguntei a ele por quê. Ela disse que não importa.
Mas ela disse que não preciso me preocupar se descobrir que nem todos são tão bons quanto eu penso. Ela disse que uma pessoa a quem Deus deu tão pouco quanto você é mais do que um bando de pessoas com cérebros que nunca usam. Eu disse que todos os meus amigos são pessoas inteligentes, mas são boas. Eles me amam e eu nunca fiz nada que não fosse bom. Então ela teve algo nos olhos e correu para o banheiro feminino. 16 de abril. Hoje eu aprendi a vírgula. Isso é vírgula. Ponto final com rabo. Dona Kênia, ela disse que é importante porque para escrever melhor, ela diz, alguém pode perder muito dinheiro. Se quiser, não. Está no lugar certo. Não tenho dinheiro, não bebo, tipo vírgula. Evita, deixa o dinheiro se perder. Mas ela disse que todo mundo usa vírgulas, então eu também devo usar. 17 de abril. Usei a vírgula errada. É pontuação. Senhorita Kênia disse que tenho que procurar palavras longas no dicionário para aprender como escrevê-las corretamente. Ela disse que isso faz parte da minha educação, então agora olhe para todas as palavras. É muito difícil lembrar como escrevê-las, mas acho que eu estou lembrando. Agora só preciso olhar para elas uma vez e escrevê-las-ei corretamente. Agora lembro que escrevi incorretamente a palavra pontuação. É assim que está no dicionário. Senhorita Kênia disse que ponto final também é pontuação e há outros sinais para aprender. Eu falei para ela que achava que todos os pontos tinham que ter fila, mas ela disse que não. Os sinais podem ser misturados, ela me ensinou, para mim, como eles se misturam. Os sinais. Bem, e agora posso misturar todos os tipos de sinais de pontuação na minha escrita? Há toneladas de regras para aprender, mas estou colocando-as na minha cabeça. Uma coisa que, para mim, que gosto nela, querida senhorita Kênia, é assim que devo colocar isso em uma carta comercial, se algum dia entrar no mundo dos negócios. É que ela sempre me dá um motivo quando pergunto. Ela é um gênio. Eu gostaria de poder ser tão inteligente quanto ela. A pontuação é engraçada. 18 de abril. Que idiota que eu sou. Ele nem mesmo entendia o que ela estava dizendo. Ontem à noite li a gramática e ela explicava tudo, então percebi que era a mesma coisa que a senhorita Kênia estava tentando me explicar, mas não entendi. Fiquei olhando até meia-noite e entendi perfeitamente. A senhorita Kênia disse que assistir TV enquanto eu dormia me ajudou muito. Ela disse que cheguei a um patamar. É como subir uma montanha plana. Depois de aprender como funcionam os sinais de pontuação e ler todos os meus relatórios de progresso desde o início, tantos erros de ortografia e pontuação, eu disse à senhorita Kênia que queria revisar tudo para corrigir os erros. Mas ela disse, não, Charlie, Dr. Nemur os quer do jeito que estão. É por isso que ele deixou você salvá-los depois de fazer uma fotocópia, para verificar seu progresso. Você está indo rápido demais, Charlie. Isso me deixou muito feliz. Depois da aula fui brincar com o Algernon. Não faremos mais corridas. 20 de abril. Estou doente por dentro. Não estou doente o suficiente para ir ao médico, mas parece que meu peito está vazio, meu coração está queimando ao mesmo tempo. Eu não ia escrever sobre isso, mas acho que eu preciso, porque é importante. Hoje foi a primeira vez que voltei direto para casa depois do trabalho. Ontem à noite, Joey Carp e Frank Reed me convidaram para ir com eles. Havia muitas meninas e alguns homens da fábrica. Lembrei-me de como fiquei doente da última vez que eu bebi demais. Então disse a Joey que não queria beber nada. Joey me deu um pedaço de biscoito para comer. Não foi ruim, mas acho que deixou um gosto ruim na boca. Por um tempo nos divertimos muito. Joey disse que eu tinha que dançar com Ellen
e ela me ensinaria os passos. Caí algumas vezes, não consegui entender o porquê, já que ninguém estava dançando além de Ellen e eu, e o tempo todo eu estava tropeçando porque o pé de alguém estava se enroscando no meu. Então, quando vi a expressão no rosto de Joey, tive uma sensação de mal-estar, na boca do estômago. Ele é um brincalhão, disse uma das garotas. Todo mundo estava rindo. Frank disse, eu não ria tanto desde que a mandamos buscar o jornal naquela noite, no Muggs, e a deixamos completamente atordoada. Olhe para ele, ele ficou vermelho. Ele está corando. Charlie está corando. Ei, Ellen, o que você fez com Charlie? Nunca o vi reagir dessa maneira. Eu não sabia o que fazer ou onde procurar. Todo mundo estava olhando para mim, rindo. Eu me senti nu. Eu queria me esconder. Comecei a correr e saí para a rua. Depois eu voltei para casa. É engraçado como nunca soube que Joey, Frank e todos os outros só queriam ficar comigo para poderem rir de mim. Agora eu sei o que eles querem dizer quando falam sobre se parecer com Charlie Gordon. Estou com vergonha. Relatório de Progresso 11, 21 de abril. Ainda não fui à fábrica. Pedi à minha patroa, senhorita Flynn, que dissesse ao Sr. Dunnigan que eu estava doente. Senhorita Flynn olhou para mim de uma forma muito estranha, como se tivesse medo de mim. Acho que é bom descobrir que todo mundo está rindo de mim. Eu pensei muito sobre isso. Isso acontece porque sou estúpido. Nem sei quando estou fazendo algo estúpido. As pessoas acham engraçado quando uma pessoa não consegue fazer as coisas da mesma maneira que elas. De qualquer forma, agora eu estou ficando mais inteligente a cada dia. Conheço a pontuação, escrevo perfeitamente. Estudo as palavras mais difíceis do dicionário e lembro delas. Leio muito agora. Senhorita Kenyon diz que leio muito rápido. Às vezes até entendo o que estou lendo e isso fica na minha cabeça. Às vezes fecho os olhos e penso numa página e vejo tudo como se fosse uma pintura. Além de história, geografia e aritmética, senhorita Kenyon diz que preciso começar a estudar algumas línguas estrangeiras. Dr. Strauss me deu mais alguns discos para tocar na hora de dormir. Ainda não entendo como funcionam as mentes consciente e subconsciente, mas o Dr. Strauss diz que não devo me preocupar com isso ainda. Ele me pediu para prometer que, quando eu começar a estudar matérias universitárias, na próxima semana, não lerei nenhum livro de psicologia, isto é, até que ele me autorize a fazê-lo. Hoje me sinto muito melhor, mas acho que ainda estou um pouco bravo, porque aquelas pessoas riram de mim, zombaram de mim porque eu não era tão inteligente. Quando me tornei um homem inteligente, como diz o Dr. Strauss, tendo triplicado meu QI 68, então talvez eu seja como todo mundo e as pessoas me tratem de maneira amigável. Não tenho certeza do que é um QI. O Dr. Nemor diz que é algo que mede o quão inteligente você é, como uma balança na loja. Mas o Dr. Strauss teve uma grande discussão com ele, disse que o QI não pesa a inteligência. Ele disse que um QI indica quanto inteligência alguém pode desenvolver, como os números na parte externa de um copo medidor de líquido. Então, quando perguntei a Bert, que me passou os testes de QI e os testes com Algernon, ele me disse que ambos estavam errados. Tive que prometer a ele que não contaria a eles. Bert diz que o QI mede muitas coisas diferentes, incluindo algumas coisas que você já aprendeu, e é realmente inútil. Portanto, ainda não sei o que é um QI, exceto que o meu em breve ultrapassará 200. Não quero dizer nada, mas não entendo uma coisa. Se eles não sabem o que é e onde está, como que eles podem saber quanto alguém adquiriu? Dr. Nemor disse que farei um teste de Rorschach amanhã. Eu me pergunto, o que é isso? 22 de abril. Já descobri o que é um Rorschach. É o teste que fizeram em mim antes da operação.
aquele das manchas de tinta nos pedaços de papelão. O homem que me deu o teste era o mesmo. Fiquei muito assustado com aquelas manchas de tinta. Eu sabia que iria me perguntar o que via neles, e sabia que não seria capaz de ver nada. Eu queria saber se havia alguma maneira de descobrir que tipo de pinturas estavam escondidas ali. Talvez não fossem pinturas. Talvez fosse um truque para ver se eu era estúpido o suficiente para ver algo que não estava lá. Pensando nisso, fiquei furioso com ele. Ok, Charlie, disse ele. Você já viu esses cartões antes, lembra? Claro que eu me lembro. Pelo tom da minha voz, ele entendeu que eu estava furioso. Pareceu surpreso. Sim, claro. Agora quero que você dê uma olhada neste. O que poderia ser isso? O que você vê nesse papelão? As pessoas veem todos os tipos de coisas nessas manchas de tinta. Diga-me, o que você vê nele? O que faz você pensar? Fiquei impressionado. Não era isso que eu estava esperando que ele dissesse. Você quer dizer que não há pintura escondida nessas manchas de tinta? Ele franziu a testa e tirou os óculos. Que? Pinturas. Escondido nas manchas de tinta. Da última vez você me disse que qualquer um poderia vê-los, que queria que eu os encontrasse também. Ele me explicou que da última vez havia usado quase exatamente as mesmas palavras que estava usando agora. Eu não conseguia acreditar, e ainda tenho a suspeita de que ele estava me enganando, para rir de mim. A não ser, também havia a possibilidade que eu não o tivesse compreendido corretamente devido à minha deficiência mental. Olhamos todas as cartas lentamente. Umas delas pareciam um par de morcegos colidindo com alguma coisa. A outra parecia dois homens lutando com espadas. Eu imaginei todos os tipos de coisas. Acho que me saí muito bem. Mas eu não confiava mais naquele homem e virei todos os cartões para ver se havia algo escondido. Enquanto ele fazia anotações, olhei pelo canto do olho para ver se conseguia ler. Código, e foi algo assim. WF mais ADDF. Oric do anúncio. WFASF mais OBJ. O teste ainda não faz sentido para mim. Parece-me que qualquer pessoa pode mentir, dizendo que viu coisas que na verdade não viu. Como poderia aquele homem saber que eu não estava brincando com ele ao mencionar coisas que não me foram realmente sugeridas pelas manchas de tinta? Talvez eu consiga entender quando o Dr. Strauss me permite ler livros de psicologia. 25 de abril. Inventei uma nova maneira de alinhar as máquinas na fábrica. O Sr. Donegan disse que isso lhe poupará $10.000 por ano em mão de obra e aumentará a produção. Ele me deu uma nota de $25. Eu queria levar Joe Carr para Frank Healy para almoçar, para comemorar, mas Joe me disse que precisava ir às compras com a esposa para comprar algumas coisas. E Frank me disse que precisava ir almoçar com o primo. Acho que sim. Acontecer algum tempo para me acostumar com a mudança que ocorreu em mim. Todo mundo parece ter medo de mim. Quando me aproximei de Amos Borg e toquei seu ombro, ele pulou muito. As pessoas não falam comigo de maneira amigável, como costumavam fazer. Isso me faz sentir um pouco sozinho. 27 de abril. Hoje reuni toda a minha coragem e pedi à senhorita Kinney que viesse jantar comigo amanhã à noite para comemorar a gorjeta que o Sr. Donegan me deu. No momento ela não tinha certeza se estaria correto, mas perguntei ao Dr. Strauss e ele me disse que não havia problema. Dr. Strauss e o Dr. Nemur não parecem se dar muito bem. Eles passam o tempo todo discutindo. Esta noite, quando eu entrei para perguntar ao Dr. Strauss sobre jantar com a senhorita Kinney, ouvi-os gritar. Dr. Nemur dizia que esta era a sua experiência e a sua investigação. O Dr. Strauss respondia que tinha contribuído tanto como seu colega, uma vez que me encontrou através da senhorita Kinney, realizou a operação.
Strahl acrescentou que sua técnica poderá um dia ser usada por milhares de neurocirurgiões em todo o mundo. Dr. Nemur queria publicar os resultados do experimento ainda este mês. Dr. Strauss queria esperar um pouco mais para ter certeza. Dr. Strauss disse que o Dr. Nemur estava mais interessado na cátedra de psicologia de Princeton do que no experimento. Dr. Nemur disse que o Dr. Strauss nada mais era do que um oportunista que tentava ganhar glória, aproveitando-se da sua sorte. Mais tarde, quando saí de lá, estava tremendo. Não sei exatamente porquê, mas era como se tivesse visto aqueles dois homens claramente pela primeira vez. Lembro-me de ouvir Burt dizer que o Dr. Nemur tinha uma esposa muito ambiciosa, que sempre o incentivava a publicar coisas para que ele pudesse se tornar um homem famoso. Burt disse que o sonho de ouro da esposa do Dr. Nemur era ter um marido de grande renome. Dr. Strauss estava realmente tentando ganhar glória, pegando carona? 28 de abril. Não entendo como nunca percebi o quão bonita a senhora Kinnan realmente é. Ela tem olhos castanhos, seus cabelos sedosos, da mesma cor, chegam até os ombros. Ela tem apenas 34 anos. Acho que desde o primeiro momento tive a sensação de que ela era um gênio inatingível. E muito, muito, muito velha. Agora, cada vez que a vejo, ela parece mais jovem e charmosa. Jantamos e conversamos longamente. Quando ela me disse que eu estava me movendo tão rápido, que logo a deixaria para trás, comecei a rir. É verdade, Carlinhos. Você já é um leitor muito melhor do que eu. Você pode ler uma página inteira de uma só vez, enquanto eu só consigo ler algumas linhas de cada vez. Você se lembra de tudo que leu. Por outro lado, com muita sorte, só consigo lembrar as ideias principais e o significado geral do que eu li. Não me sinto inteligente. Há tantas coisas que eu não entendo. A senhorita Kinnan pegou um cigarro e eu acendi. Você não tem motivos para reclamar, Charlie. Em questões de dias e semanas, você estará obtendo o que pessoas normais levam meia vida para adquirir. Isto é o que torna a coisa tão surpreendente. Agora você é como uma esponja gigante que absorve coisas, fatos, números, conhecimentos gerais, e logo você começará a relacioná-los. Você verá como os diferentes ramos do conhecimento estão conectados. Existem muitos níveis de cultura. Charlie, como degraus em uma escada gigantesca que leva você cada vez mais alto para ver cada vez mais o mundo ao seu redor. Só consigo ver um pouquinho desse mundo, Charlie, e não chegarei muito mais alto do que estou agora, mas você subirá cada vez mais alto, verá mais e mais coisas. A cada passo abrirá novas portas, mundos que você nunca imaginou que poderiam ter existido. Ele franziu a testa. Eu só espero que Deus... Que? Não importa, Charlie. Só espero não estar errado quando aconselhei você a ser o primeiro a se deixar operar. Eu comecei a rir. Isso não é possível. As coisas acabaram bem, não foi? Até Algernon ainda é inteligente. Ficamos em silêncio por um longo tempo, e eu sei o que ela estava pensando, enquanto me observava mexer na minha corrente de pata de coelho e nas minhas chaves. Não quero pensar nessa possibilidade, assim como as pessoas de meia idade não querem pensar na morte. Eu sei que isso é apenas o começo. Sei o que a senhorita Kinnan quis dizer quando falou de níveis de cultura, porque já vi alguns deles. A ideia de deixá-la me deixou triste. Estou apaixonado pela senhorita Kinnan. Perdidamente apaixonado. Relatório de progresso 12. 30 de abril. Deixei meu emprego na Donegan's Plastic Box Company. O Sr. Donegan insistiu que seria melhor para todos se eu partisse. O que eu fiz para que eles me odiassem tanto?
Primeira vez que ouvi falar do assunto foi quando o Sr. Donegan me mostrou a petição. 840 nomes, todos trabalhadores da fábrica, exceto Fanny Giger. Examinando rapidamente a lista, vi que o nome dele era o único que faltava. Todos os outros estavam pedindo que eu fosse demitido. Joey Carp e Frank Healy recusaram-se a discutir o assunto. Ninguém queria falar comigo sobre isso, exceto Fanny. Fanny é uma das poucas pessoas que eu conheço que agem de acordo com aquilo que acreditam, apesar de tudo que o resto do mundo possa dizer, fazer ou pensar. E Fanny acreditava que eu não precisava ser demitido. Ele se opôs ao pedido desde o início, permaneceu firme em sua posição, apesar das pressões e das ameaças que foi submetido. O que não significa, observou Fanny, que eu não acho que haja algo muito estranho no que aconteceu com você, Charlie. Você mudou muito. Você era um homem bom, obediente e normal. Talvez não muito inteligente, mas honesto. Quem sabe o que você fez consigo mesmo para, de repente, se tornar um homem tão inteligente, como todo mundo diz por aqui, Charlie, é um pouco misterioso. Mas como você pode dizer isso, Fanny? O que há de errado em um homem adquirir inteligência, querer aumentar o seu conhecimento, compreender o mundo ao seu redor? Fanny olhou para o seu trabalho e eu me virei para sair. Sem olhar para mim, Fanny disse: quando Eva ouviu a serpente e comeu do fruto da árvore do conhecimento, foi obra do diabo. Quando ela viu que estava nua, foi obra do diabo. Se não fosse por isso, nenhum de nós teria envelhecido, nem teria conhecido doenças, nem teria morrido. Novamente o sentimento de vergonha queimou dentro de mim. Esta inteligência levantou uma barreira entre mim e os homens e as mulheres que eu conheci e eu amei. Antes, riam de mim, me desprezavam pela minha ignorância e estupidez. Agora, eles me odeiam pelo meu conhecimento e pela minha compreensão. O que, em nome de Deus, eles querem de mim? Eles me expulsaram da fábrica. Agora eu estou mais sozinho do que nunca. 15 de maio. Dr. Strauss está furioso comigo, porque não escrevo um relatório de progresso há 2 semanas. Você tem razão em reclamar, porque o laboratório agora me paga um salário regularmente. Eu disse a ele que estava muito ocupado, pensando e lendo. Quando lhe expliquei que o trabalho de escrever era muito difícil para mim, devido à minha má caligrafia, que me fazia perder a paciência. Ele sugeriu que eu aprendesse a datilografar. Acho muito mais fácil digitar agora, pois consigo digitar quase 75 palavras por minuto. Dr. Strauss me lembra continuamente da necessidade de falar e de escrever de maneira simples, para que as pessoas possam me compreender. Tentarei rever todas as coisas que aconteceram comigo durante as últimas 2 semanas. Algernon e eu fomos apresentados à reunião da Sociedade Psicológica Norte-Americana com a Sociedade Psicológica Mundial na última quinta-feira. Produzimos uma sensação real. Dr. Nemur, Dr. Strauss estavam muito orgulhosos de nós. Suspeito que o Dr. Nemur, que tem 60 anos, 10 mais velho que o Dr. Strauss, considera necessário verificar os resultados tangíveis do seu trabalho. Sem dúvida, resultados da pressão da Sra. Nemur. Ao contrário das minhas primeiras impressões sobre ele, percebi que o Dr. Nemur não é um gênio. Longe disso. Ele tem um cérebro muito bom, mas é muito inseguro. Ele quer que as pessoas o considerem um gênio. Consequentemente, é muito importante para ele saber que seu trabalho é aceito pelo mundo. Acho que o Dr. Nemur está impaciente, porque teme que alguém faça uma descoberta na mesma área científica e isso tire a sua fama. Dr. Strauss, por outro lado, pode ser chamado de gênio, embora eu tenha a impressão de que suas áreas de conhecimento são muito limitadas.
Ele foi educado na tradição da mais estrita especialização. Os aspectos mais amplos de sua especialidade foram negligenciados mais do que o necessário, até mesmo para um neurocirurgião. Fiquei surpreso ao saber que as únicas línguas antigas que ele conseguia ler eram o latim, o grego e o hebraico, que ele não sabe quase nada de matemática, além dos níveis elementares de cálculo de variações. Quando ele mesmo me confessou isso, quase fiquei com raiva. Era como se ele estivesse escondendo essa parte de si mesmo para me enganar, fingindo, como descobri que muitas pessoas fazem, ser algo que não é. Nenhuma das pessoas que conheço é o que parece ser, superficialmente. Dr. Nemur não parece se sentir confortável perto de mim. Às vezes, quando tento falar com ele, ele apenas me olha de uma forma muito estranha e se vira, me deixando com a palavra na boca. Naquele momento, fiquei furioso quando o Dr. Strauss me disse que eu estava causando ao Dr. Nemur um complexo de inferioridade. Achei que ele estava zombando de mim, e sou muito suscetível de imaginar que eles podem rir às minhas custas. Como eu poderia saber que um psicoexperimentalista renomado como Nemur não conhecia uma palavra de Hindustani ou chinês? É algo completamente absurdo, tendo em conta o trabalho que foi realizado na Índia e na China nessa mesma especialidade científica. Perguntei ao Dr. Strauss como Nemur poderia refutar os ataques de Rajamati ao meu método e resultados, se Nemur não fosse capaz de lê-los primeiro. A estranha expressão no rosto do Dr. Strauss só poderia significar uma de duas coisas. Ou ele não queria contar a Nemur o que as pessoas na Índia pensavam das suas experiências, ou, e isto preocupou-me, que o próprio Dr. Strauss também não sabia. Tenho que ter cuidado de falar e escrever de forma clara e simples, para que as pessoas não riam. 18 de maio. Estou muito chateado. Ontem à noite vi a senhorita Kinea pela primeira vez em uma semana. Tentei evitar qualquer alusão a temas excessivamente intelectuais e manter a conversa num nível simples e cotidiano, mas ela limitou-se a olhar para mim com uma expressão perplexa e perguntou-me o que significava a variante matemática equivalente no quinto concerto de Dobermann. Quando tentei explicar a ela me silenciou e começou a rir. Fiquei furioso, mas suspeito que estou abordando ela no nível errado. Não importa o que eu fale com ela, não consigo estabelecer comunicação entre nós. Devo rever as equações de Rosted sobre os níveis de progressão semântica. Percebi como é impossível para mim estabelecer comunicação com as pessoas. Graças a Deus, eu posso pensar em livros, música e muitas outras coisas. Passo a maior parte do tempo sozinho, no quarto da pensão da Sra. Flynn. Raramente converso com alguém. 20 de maio. Eu não teria notado o novo lavador de pratos, um menino de uns 16 anos, no restaurante onde jantava todas as noites, se não fosse pelo incidente dos pratos quebrados. Eles caíram no chão, quebrando e espalhando pedaços de porcelana branca sobre as mesas. O menino ficou ali, atordoado e assustado, com a bandeja vazia nas mãos. Os comentários e risadas dos clientes, os gritos de "Uau! Lá se vão os benefícios, hein? Mas eu tove. E, bem, você não vai trabalhar aqui por muito tempo, hein?" E parece invariavelmente acompanhar a quebra de copos ou pratos em um restaurante. Pareciam confundi-lo cada vez mais. Quando o dono apareceu para ver o que estava acontecendo, o menino cobriu o rosto com o antebraço como se tivesse medo de levar um tapa a qualquer momento. Ok, você conseguiu, gritou o proprietário. Não fica aí parado como um idiota. Vai pegar uma vassoura e varre tudo isso daí. Uma vassoura! Uma vassoura, idiota!
Tá na cozinha. Varra bem todas as peças. O menino viu que não seria punido. Sua expressão assustada desapareceu e quando voltou com a vassoura para varrer o chão, estava sorrindo. Alguns clientes começaram a rir às suas custas. Aqui, garoto, atrás de você tem um prato lindo. Vamos, faz de novo. Ele não é tão estúpido quanto parece. É mais fácil quebrar pratos do que lavá-los. O menino olhou para o alto-falante, com olhos inexpressivos, e finalmente sorriu com a piada que evidentemente não entendeu. Ao ver aquele sorriso vazio, aquele olhar inseguro nos olhos de uma criança ansiosa por ser complacente, me senti mal. Eles estavam rindo dele porque ele era retardado mental. E eu estava rindo dele também. Como pode? De repente fiquei furioso comigo mesmo, com todos aqueles que zombavam do menino. Eu pulei e gritei: cale-se! Deixe-o em paz! Não é sua culpa se você não consegue entender. Ele não pode deixar de ser do jeito que é, mas ele ainda é um ser humano. Houve um grande silêncio. Amaldiçoei-me por perder o controle e fazer uma cena. Tentei não olhar para o menino enquanto pagava a conta, sem ter tocado na comida. Fiquei com vergonha dos dois. Como é estranho que pessoas com bons sentimentos, pessoas sensíveis, que não abusariam de um homem que nasceu sem braços, ou sem pernas, ou sem olhos, não considerem ofensivo provocar um homem que nasceu com pouca inteligência. Influenciou-me pensar que há pouco tempo eu, tal como o rapaz do restaurante, tínhamos estupidamente desempenhado o papel do palhaço. E eu quase tinha esquecido. Escondi de mim mesmo a pintura do velho Charlie Gordon, porque, agora que era inteligente, era algo que precisava apagar do meu cérebro. Mas hoje, olhando para aquele menino, vi pela primeira vez o que eu tinha sido. Eu era exatamente igual a ele. Muito recentemente descobri que as pessoas riam de mim. Agora sei que inconscientemente me juntei às pessoas para rir de mim mesmo. Isso é muito mais doloroso. Muitas vezes reli meus relatórios de progresso e vi a ignorância, a ingenuidade infantil, a mente pouco inteligente, espiando de um quarto escuro pelo buraco da fechadura, para a luz ofuscante do lado de fora. Vejo que mesmo na minha estupidez, eu sabia que era inferior, que outras pessoas tinham algo que me faltava, algo que me foi negado. Na minha cegueira mental, pensei que fosse algo relacionado com a capacidade de ler e escrever. Estava convencido de que, se conseguisse adquirir essas habilidades, automaticamente também receberia inteligência. Até um homem de mente atrasada quer ser como os outros homens. Uma criança pode não saber como se alimentar ou o que deve comer, mas sabe que está com fome. A lição recebida foi muito benéfica para mim. Vendo o passado com mais clareza, decidi aplicar meus conhecimentos e habilidades na tarefa de aumentar os níveis de inteligência humana. Quem está melhor equipado do que eu para essa tarefa? Quem viveu nos dois mundos. Percebi a família dos deficientes mentais. Deixei-me usar o presente que me foi dado para fazer algo por eles. Amanhã falarei com o Dr. Strauss para ver como posso focar meu trabalho para ser mais eficaz. Talvez eu possa ajudá-lo a resolver os problemas colocados pela extensão da técnica que me foi aplicada. Tenho várias ideias sobre o assunto. Essa técnica pode produzir resultados surpreendentes. Se isso pudesse me transformar em um gênio, não poderiam ser alcançados níveis fantásticos aplicando a pessoas normais? E aplicando isso a gênios inatos? Existem muitas portas para abrir. Mal posso esperar para começar a abri-las. Relatório do Progresso 13, 23 de maio.
Aconteceu hoje. Algenor me mordeu. Fui ao laboratório visitá-lo, como faço de vez em quando. Quando o tirei da gaiola, ele me mordeu na mão. Coloquei de volta na gaiola e observei-o por um longo tempo. Ele estava extraordinariamente excitado e agressivo. 24 de maio. Bud, responsável pelos animais experimentais, me conta que Algernon está mudando. Ele parece indolente. Ele se recusa a passar pelo labirinto. Motivação geral diminuiu. Ele não quer comer. Todos estão intrigados com o que tudo isso significa. 25 de maio. Eles têm alimentado Algenor, que agora se recusa a resolver problemas para conseguir comida. Todo mundo me identifica com Algernon. Em certo sentido, somos ambos os primeiros da nossa espécie. Todos afirmam que o comportamento de Algernon não é necessariamente significativo para mim, mas é difícil esconder o fato de que alguns dos outros animais utilizados nesta experiência estão a comportar-se de forma muito estranha. Dr. Strauss e Dr. Nemur me pediram para não ir ao laboratório. Eu sei o que você está pensando, mas não posso aceitar. Vou continuar com meus projetos de pesquisa. Com todo o resto, aos dois excelentes homens da ciência, estou plenamente consciente das suas limitações. Se houver uma resposta, tenho que encontrá-la sozinho. De repente, o tempo se tornou muito importante para mim. 29 de maio. Recebi um laboratório para meu uso pessoal e permissão para continuar minha pesquisa. Estou fazendo bom uso deles. Eu trabalho dia e noite. Eu tenho uma cama dobrável no laboratório. A maior parte do tempo que passava escrevendo era escrevendo anotações que mantinha em folhas de papel separadas, mas de vez em quando achava necessário anotar meus estados de espírito e de pensamentos. Como era meu hábito. Achei o cálculo da inteligência um estudo fascinante. É nesta área que posso aplicar todo o conhecimento que adquiri. É o problema que me afetou diretamente durante toda a minha vida. 31 de maio. Dr. Strauss acha que trabalho demais. Dr. Nemur diz que estou tentando cumprir uma vida inteira de pesquisas em poucas semanas. Sei que deveria descansar, mas eu me sinto empurrado por algo dentro de mim que não me permite parar. Tenho que descobrir a razão da súbita regressão de Algernon. Eu tenho que saber se e quando isso vai acontecer comigo. 4 de junho. Carta ao Dr. Strauss, cópia. Meu querido Dr. Strauss, no envelope separado, estou lhe enviando uma cópia do meu relatório intitulado O Efeito Algernon-Gordon, um estudo da estrutura e funcionamento da inteligência aumentada, que gostaria que você lesse antes de sua publicação. Como você pode ver, meus experimentos foram exaustivos. Incluí em meus relatórios todas as minhas fórmulas, bem como as análises matemáticas que estão no apêndice. Claro, as análises têm que ser verificadas. Devido à sua importância para você e para o Dr. Nemur, e nem é preciso dizer para mim também, revisei e verifiquei novamente meus resultados uma dúzia de vezes, na esperança de encontrar um erro. Lamento dizer que os resultados são precisos, contudo para benefício da ciência. Estou satisfeito por ter conseguido dar uma pequena contribuição para a compreensão do funcionamento da mente humana e das leis que regem o aumento artificial da inteligência humana. Lembro que certa vez você me disse que um fracasso experimental ou a refutação de uma teoria era tão importante para o avanço do conhecimento quanto o próprio sucesso. Agora eu sei que é verdade. Lamento, no entanto, que a minha contribuição neste campo repouse nas cinzas do trabalho de dois homens que tanto aprecio e admiro. Atenciosamente, Carlos Gordon. 5 de junho. Não devo ceder ao sentimentalismo. Os fatos e resultados das minhas experiências são claros. Os aspectos mais sensacionais
da minha rápida ascensão não podem obscurecer o fato de que a triplicação da inteligência por meio da técnica cirúrgica desenvolvida pelo Dr. Strauss e o Dr. Nemur deve ser considerada como de muito pouco ou nenhum valor. A aplicabilidade, atualmente, para o aumento da inteligência humana. Ao revisar os relatórios e dados sobre Algernon, vejo que, embora ele ainda esteja na infância física, ele regrediu mentalmente. A atividade motora piorou. Há uma perda acelerada de coordenação. Existem também sintomas claros de amnésia progressiva. Como pode ser visto no meu relatório, estas e outras síndromes de deterioração física e mental podem ser previstas com resultados estatisticamente significativos, aplicando a minha fórmula. Os estímulos cirúrgicos aos quais Algernon e eu fomos submetidos causaram a intensificação e aceleração de todos os processos mentais. O desenvolvimento imprevisto, que tomei a liberdade de chamar de efeito Algernon-Gordon, é a extensão lógica do processo de aceleração da inteligência. A hipótese aqui demonstrada pode ser descrita simplesmente nos seguintes termos. A inteligência aumentada artificialmente deteriora-se num período de tempo diretamente proporcional à quantidade de aumento. Acho que isso por si só é uma descoberta importante. Enquanto for capaz de escrever, continuarei a anotar as minhas ideias nesses relatórios de progresso. É um dos meus poucos prazeres. No entanto, ao que tudo indica, a minha deterioração mental será muito rápida. Já comecei a notar sintomas de instabilidade emocional e lacunas mnemônicas, as primeiras a anunciar a proximidade da deterioração. 10 de junho. A deterioração está aumentando. Tem ausências mentais prolongadas. Algernon morreu há 2 dias. A autópsia provocou que minhas previsões eram verdadeiras. Seu cérebro havia perdido peso e houve um amolecimento geral da massa cerebral, bem como um alargamento das fissuras cerebrais. Acho que não demorará muito para que a mesma coisa aconteça comigo. Agora que é um fato certo, não desejo que isso aconteça. Coloquei o corpo de Algernon numa caixa de queijo, enterrei-o no quintal. E eu chorei. Chorei muito. 15 de junho, Dr. Strauss veio me ver novamente. Eu não queria abrir a porta, mandei ele sair. Quero ficar sozinho. Tornei-me uma pessoa melindrosa e irritável. É difícil afastar pensamentos suicidas. Continuo dizendo a mim mesmo o quão importante será este diário introspectivo. É uma sensação estranha pegar um livro que você leu e gostou há apenas alguns meses, descobrir que não se lembra dele. Lembro-me da grande impressão que John Milton me causou, mas quando peguei Paradise Lost, não entendi absolutamente nada. Fiquei com tanta raiva que eu joguei o livro do outro lado da sala. Tento desesperadamente me apegar a alguma das coisas que eu aprendi. Ah, meu Deus, que eu não perca tudo. Eu te imploro. 19 de junho. Às vezes, à noite, saio para passear. Ontem à noite eu não conseguia lembrar onde morava. Um policial me acompanhou até a casa. Tenho a estranha sensação de que tudo isso já aconteceu comigo antes, há muito tempo. Continuo dizendo a mim mesmo que eu sou a única pessoa no mundo que pode descrever o que está acontecendo comigo. 21 de junho. Por que eu não consigo me lembrar? Eu tenho que lutar. Fico dias na cama sem saber quem sou ou onde eu estou. Então tudo volta para mim como um piscar de olhos. Vazamentos de amnésia, sintomas de sensibilidade, segunda infância.
eu posso vê-los aparecendo. Isto é cruelmente lógico. Aprendi tanto e tão rapidamente. Agora minha mente está se deteriorando rapidamente. Eu tenho que lutar. É insuportável para mim pensar no menino do restaurante, na sua expressão vazia, no seu sorriso estúpido, as pessoas rindo dele. Não, não, por favor, isso não. 22 de junho. Eu estou esquecendo coisas que eu aprendi recentemente. As coisas parecem seguir o padrão clássico. As últimas coisas aprendidas são as primeiras a serem esquecidas. Foi assim mesmo? Vou ter que olhar de novo. Reli meu relatório sobre o efeito Algernon-Gordon e tive a estranha sensação de que foi escrito por outra pessoa. Tem partes que eu nem entendo. A atividade motora piora. Tropeço o tempo todo e digitar se tornou uma tarefa extremamente difícil. 23 de junho. Desisti completamente de usar a máquina de escrever. Minha coordenação é muito ruim. Percebo que eu estou me movendo cada vez mais devagar. Hoje eu tive uma impressão terrível. Peguei uma cópia de um artigo que eu usei em minha pesquisa, Uber Physikische Kunst de Kugler, para ver se ele poderia me ajudar a compreender minhas deduções. No momento pensei que tinha algo à vista, então eu percebi que não conseguia mais ler alemão. Eu testei com outros idiomas e eu esqueci todos eles. 30 de julho. Já faz uma semana desde a última vez que eu escrevi. Isso desliza como areia pelos meus dedos. A maioria dos livros que eu tenho são ininteligíveis para mim agora. Verificar isso me deixa furioso porque eu sei que há algumas semanas os li e os entendi perfeitamente. Continuo dizendo a mim mesmo que eu preciso continuar escrevendo relatórios para que alguém possa saber o que está acontecendo comigo. Mas é difícil formar as palavras e lembrar como escrevê-las. Agora eu tenho que procurar até palavras simples no dicionário. Isso me deixa nervoso. O Dr. Strauss vem aqui quase todos os dias, mas eu disse a ele que eu não quero ver nem falar com ninguém. Ele se sente culpado. Todos se sentem culpados, mas não culpo ninguém por nada. Mas é muito doloroso. 7 de julho. Não percebo as semanas passando. Eu sei que é domingo, porque posso ver pela minha janela as pessoas indo à igreja. Acho que estive na cama a semana toda, mas lembro que a senhorita Flynn me trouxe comida algumas vezes. Digo a mim mesmo, repetidamente, que eu tenho que fazer alguma coisa, mas depois eu esqueço. Ou talvez seja mais fácil não fazer o que eu digo que eu vou fazer. Ultimamente tenho pensado muito em minha mãe. Tenho pensado muito em meu pai. Encontrei uma fotografia deles tirada comigo na praia. Meu pai tem uma bola muito grande debaixo do braço. Minha mãe está segurando minha mão. Não me lembro deles como estão na fotografia. A única coisa que eu me lembro é que meu pai ficava bêbado a maior parte do tempo. E sempre discutia com a minha mãe por causa de dinheiro. Ele raramente fazia barba, coçava meu rosto quando me pegava no colo. Minha mãe disse que ele havia morrido, mas a prima Millie disse que ouviu a mãe e o pai dela dizerem que meu pai havia fugido com outra mulher. Quando perguntei à minha mãe, ela me deu um tapa e disse que meu pai estava morto. Acho que nunca saberei a verdade, mas eu não me importo muito. Meu pai me disse que ia me levar a uma fazenda para ver as vacas, mas não o fez. Ele nunca cumpriu suas promessas. 10 de julho. Minha senhoria, a senhorita Flynn, está muito zangada comigo. Ela diz que quando me vê deitado na cama o dia todo e sem fazer nada,
Ela se lembra do filho antes de expulsá-lo de casa. Ela diz que não gosta de pessoas preguiçosas. Se eu estou doente é uma coisa, mas se eu tenho preguiça é outra coisa. E ela não aguenta. Eu disse a ela que eu acho que eu estou doente. Tento ler um pouco todos os dias, principalmente histórias. Mas às vezes tenho que ler a mesma coisa repetidamente porque não sei o que significa. Escrever é muito difícil. Sei que teria que procurar todas as palavras no dicionário, mas é muito difícil e eu estou sempre cansado. Aí tive a ideia de usar apenas as palavras fáceis em vez das difíceis. Isso economiza tempo. Levo flores para o túmulo de Algernon uma vez por semana. A senhorita Flynn acha que sou louco por levar flores para o rato, mas eu disse a ela que Algernon era um rato especial. 14 de julho. É domingo de novo. Não tenho o que fazer para me distrair porque minha televisão está quebrada. Não tenho dinheiro para consertá-la. Acho que perdi o exame de laboratório deste mês. Eu nem me lembro. Tenho dores de cabeça terríveis e a aspirina não me alivia. Senhorita Flynn sabe que eu estou muito doente e está muito preocupada comigo. Ela é uma mulher maravilhosa quando alguém está doente. 22 de julho. A senhorita Flynn chamou um médico para me visitar. Eu estava com medo de morrer. Disse ao médico que não estava doente e que só perdia a memória às vezes. Ele me perguntou se eu tinha amigos ou parentes. Eu disse que não tinha nenhum. Eu disse a ele que tinha um amigo chamado Algernon, mas ele era um rato. E corremos. Ele me olhou de uma forma muito estranha, como se achasse que eu estava louco. Ele sorriu quando eu lhe disse que tinha sido um gênio. Ele falou comigo como se eu fosse uma criança. Piscou para a senhorita Flynn. Fiquei com raiva e eu fiz sair do meu quarto porque ele estava rindo de mim como todo mundo fazia. 24 de julho. Estive olhando alguns dos meus antigos relatórios de progresso e eles são muito eles são muito divertidos, mas não consigo ler o que eu escrevi. Posso ler as palavras, mas elas não fazem nenhum sentido. A senhorita Kínia veio me ver, mas eu disse a ela para ir embora. Não quero ver você. Ela chorou, mas eu não a deixei entrar porque não queria que ela risse de mim. Eu disse a ela que não a amava mais. Eu disse a ela que não queria mais ser inteligente. Isto não é verdade. Eu ainda amo e ainda eu quero ser inteligente. Mas tive que dizer isso a ela para fazê-la ir embora. Ela deu dinheiro à senhora Flynn para pagar a pensão. Eu não queria isso. Eu quero ter um emprego. Por favor, não me deixe esquecer de ler. Não me deixe esquecer de ler e de escrever. 27 de julho. O Sr. Donegan foi muito gentil quando fui perguntar-lhe sobre minha antiga casa. A princípio ele me olhou com desconfiança, mas eu contei a ele o que tinha acontecido comigo. Então ele pareceu ficar triste, colocou a mão no meu ombro e me disse: Charlie Gordon, o lugar é esse. Todos olharam para mim quando subi e comecei a trabalhar nas pias, limpando-as como fiz antes. Eu disse a mim mesmo: Charlie, se eles rirem de você, não se preocupe. Lembre-se de que eles não são tão espertos quanto você pensava que eram. E além disso, eles não eram seus amigos. E se rissem de você, isso não significava nada, porque eles também te amavam. Um dos homens que foi trabalhar na fábrica depois que saí, veio até mim e disse: Charlie, ouvi dizer que você é um cara muito inteligente. Diga algo inteligente.
Foi uma pena para mim, mas Joey Carp agarrou pela camisa e disse-lhe para deixar Charlie em paz. Estúpido, ou vou quebrar sua cara. Eu não esperava que Joey ficasse do meu lado. Então, acho que ele é realmente meu amigo. Mais tarde, Frank Riley veio e me disse: Charlie, se alguém estiver incomodando você, liga para mim ou para o Joey e nós cuidaremos disso. Agradeci a ele, Frank, e fiquei tão emocionado que eu tive que ir até a um dos banheiros para que ele não me visse chorar. É muito bom ter amigos. É muito bom. 28 de julho. Hoje eu fiz uma besteira. Esqueci que não estava mais na turma da senhorita Killian, no centro de adultos como antes. Fui até lá e sentei no meu antigo lugar, no fundo da sala, e ela me olhou de forma muito estranha e disse: Charlie, não me lembro dele ter me ligado antes, apenas de Charlie. Então eu disse: Olá, senhorita Killian. Estou pronto para a minha aula de hoje, mas perdi o livro de leitura que estávamos usando. Ela começou a chorar e saiu da aula. Todos olharam para mim e vi que não eram as mesmas pessoas que estavam na minha turma. Então, de repente, me lembrei de algumas coisas sobre a operação, quando fui mais esperto, saí antes da senhorita Killian voltar para a aula. É por isso que eu estou saindo de Nova York. Não quero que a senhorita Killian sinta pena de mim. Na fábrica todo mundo sente pena de mim. E eu não quero isso. Então eu vou para algum lugar onde ninguém saiba que Charlie Gordon foi um gênio por um tempo e agora ele não consegue nem ler um livro nem escrever bem. Levarei alguns livros comigo e mesmo não podendo lê-los, terei muita prática. Talvez não esqueça todas as coisas que eu aprendi. Se eu praticar bastante, talvez seria um pouco mais inteligente do que era antes da operação. Vou levar meu pé de coelho, a minha moeda da sorte, talvez eles me ajudem. Se você leu isso, senhorita Killian, não se preocupe comigo. Eu estou feliz por ter tido uma segunda chance de ser inteligente, porque aprendi muitas coisas que nem sabia que existiam nesse mundo. E eu estou feliz. Eu os conheci um pouco, não sei, porque sou estúpido de novo, ou o que fiz de errado, talvez não trabalhe duro, mas se eu trabalhar e praticar muito, talvez eu seja um pouco mais esperto, saiba o que são todas as palavras. De qualquer forma, eu estou feliz por ter sido a primeira pessoa estúpida no mundo a descobrir algo importante para a ciência. Lembro-me de fazer alguma coisa, mas não me lembro o que. Mas acho que foi uma coisa boa para todas as pessoas burras como eu. Adeus, senhorita Killian, Dr. Strauss e todos. E post-script, por favor, diga ao Dr. Nemur para não ficar tão mal-humorado quando as pessoas riem dele, e assim ele terá mais amigos. É fácil fazer amigos se você deixar as pessoas rirem de você. Onde eu, garoto, terei muitos amigos. Pós-script. Pós-script. Por favor, se você puder colocar algumas flores no tubo